Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Denis e nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre 5 maneiras de como você tirar um lucro do seu pequeno sítio. São algumas coisas que a gente já faz aqui, algumas coisas que a gente fez alguns anos atrás e outras coisas que a gente também pretende implantar aqui no nosso pequeno sítio daqui para frente. Eu vou explicar um pouquinho dessas 5 maneiras que dá para você tirar uma renda aí em qualquer pequena propriedade, tá bom, pessoal? Então já se inscreve aí no canal se você não for inscrito, deixa um like no vídeo também se você gostar do vídeo e comenta alguma coisinha aí no vídeo também se você tem alguma dica melhor do que as que eu vou passar aqui ou se você acha que alguma das coisas que eu falei não é uma boa ideia para um pequeno sítio. Mas são aí 5 maneiras que, na minha opinião, são 5 jeitos bons de você ganhar dinheiro aí em qualquer pequena propriedade, pessoal. Eu vou explicar um pouquinho sobre cada uma hoje para vocês. Então, pessoal, para começar, deixa eu tirar aqui o chapéu que eu vou ficar um pouco mais confortável sem chapéu. Para começar, pessoal, uma das primeiras coisas aí, na minha opinião, que é bom de criar num sítio pequeno, é o que está aí exatamente atrás de mim, são galinhas, pessoal. Não é novidade para ninguém que galinha é uma das criações muito fáceis de se ter aí em qualquer pequena propriedade, até mesmo em cidades. Hoje em dia já dá para estar criando galinhas em algumas cidades. E é algo que em qualquer fundo de quintal a gente consegue estar criando. Se você quiser aí fazer uma produção só para ovos, por exemplo, você só precisa de algumas galinhas, nem precisa de um galo, né? No meu caso aqui eu tenho alguns galos, mas é porque a gente pretende aumentar a criação, né? Mas em qualquer pequena propriedade dá para você estar criando umas galinhas e dá para tirar uma renda legal disso. As galinhas é o seguinte, pessoal, você pode criá-las em primeiro lugar para produção de ovos, por exemplo, né? Você pode vender para ovos caipiras, né? Criar as galinhas soltas, como estão as minhas aqui, soltas entre aspas, né? Ter uma área para elas estar livres dentro desse cercado, né? Porque as galinhas aí em granjas elas ficam em gaiolas, né? E os ovos caipiras, para você poder vender como ovo caipira, tem que ser as galinhas soltas desse jeito assim. Então você pode estar criando as galinhas para produzir ovos caipiras. Você pode, de repente, criar elas num sistema um pouco mais intensivo, criando elas presas em gaiolas, que, na minha opinião, não é muito legal. Mas você consegue estar produzindo mais ovos, né? Porém, você tem que vender os ovos por um valor um pouco mais baixo, não pode vender eles como ovos caipiras, né? E se você quiser vender como ovos caipiras, hoje em dia ovos caipiras têm um valor bem alto agregado, o pessoal paga bastante em ovo caipira, porque é um ovo de mais qualidade, né? Porque as galinhas são criadas num sistema mais saudável também. Então, ovos caipiras aí em primeiro lugar é uma das produções mais fáceis de se ter aí num pequeno sítio em relação às galinhas e dá para tirar uma renda legal disso, pessoal. Se você colocar bem aí na ponta do lápis aí o que você gasta de ração e medicamento para as aves, tudo aí dá para tirar um valor bem bacana, pessoal. Outra coisa também que dá para estar fazendo aí em relação às galinhas é criar para corte, né? Existem várias raças de galinhas aí hoje em dia destinadas a corte. E é uma criação que também vale a pena, fazer cria e recria aí de pintinhos para corte. Muita gente compra, você investir bastante aí de repente fazer uma coisa totalmente legalizada, você pode até estar vendendo de repente para algum frigorífico, alguém que compre, né? Ou você pode simplesmente aí estar criando para os seus amigos e vizinhos, aí pessoal aí na sua região que de repente queira comprar aí galinhas caipiras para estar comendo uma carne mais saudável em casa, né? Então talvez seja algo que vale a pena também criar galinhas para corte. Aí é só questão de você estar escolhendo as raças para a finalidade que você quer, seja para a produção de ovos ou então para a produção de galinha de corte, né? De carne. E também tem a opção de você estar criando as galinhas para venda de ovos galados. Podem ser tanto galinhas caipiras para vender ovos galados ou até mesmo pintinhos. Ou então você pode estar de repente criando raças ornamentais. Tem muita gente aí que gosta de galinhas que têm características ornamentais, como por exemplo as galinhas polonesas, que têm topetes. Ou então as galinhas bramas, que são bem grandes e bonitas, têm penas nos pés. O pessoal compra às vezes como ave ornamental. Acho que muita gente deve conhecer. Também é um negócio que, quem sabe, vale a pena aí para sua propriedade, para sua região. Depende de tudo como é que é o comércio de aves aí na sua região, pessoal. Mas é algo que dá para estar fazendo também. Em relação às galinhas, tem bastante coisa que dá para fazer, pessoal. Tem aí produção de ovos, seja ovos para consumo ou ovos galados, produção de aves de corte ou produção aí de aves ornamentais para estar vendendo aves adultas ou pintinhos ou ovos galados também. Então são várias coisas aí que dá para fazer em relação às galinhas. E em relação às galinhas também não é necessário um espaço muito grande, dependendo do estilo de criação que você quer. Você pode estar fazendo um galinheiro grande, soltando todas as galinhas, tendo apenas uma estrutura fechada, como eu tenho lá em cima, para que elas possam se empolerar à noite e fazer os ninhos, né?
Ou então, se você estiver criando aí aves ornamentais, de repente fazer em pequenas baias, um único galpão, você consegue criar aí muitas aves ali dentro e está produzindo bastante pintinhos ou ovos para venda, pessoal. É algo que em qualquer pequena propriedade dá para tirar um lucro bacana. Aqui na nossa propriedade a gente está começando agora com as galinhas para produção de ovos, né? Galinha caipira. É uma coisa que vai sair bastante aqui na minha região aqui, o pessoal compra bastante. Então a minha intenção mesmo é ter bastante galinhas, por isso a gente está deixando aí alguns galos para estar reproduzindo, para produzir muito ovo caipira, tanto para o nosso consumo quanto para venda. É uma das coisinhas que a gente vai tirar um lucro aqui no nosso sítio daqui para frente, pessoal. E essa então aí foi a primeira dica. Minha segunda dica é algo que a gente já criou há anos atrás e é algo que também não precisa de muito espaço. Todas essas 5 dicas aí de criações que eu vou passar para vocês não são todas criações, são 3 criações e 2 outros estilos de renda aqui para sítio pequeno. São coisas que a gente está criando, já criou ou quer criar, pessoal. As galinhas a gente está criando no momento e em segundo lugar são os coelhos, pessoal. Criação de coelhos também é uma ótima opção aí para pequenas propriedades. Dependendo aí da sua região, é claro que tudo tem que ser adaptado para a região de cada um. Você pode estar criando de repente coelhos de raças menores, né, raças para estar vendendo como pet. É algo que você também consegue fazer várias baias em um espaço pequeno e consegue estar produzindo bastante coelhos em uma área pequena. Então, se você estiver criando raças aí para pet, de repente são raças menores e que exigem ainda menos espaço, podendo ser uma criação ainda mais compacta. Tem gente, inclusive, que cria em um cômodo dentro de casa. Mas é algo que tem que ter um público já destinado para venda. Você tem que ter alguém já que você sabe que vai comprar, porque coelho de estimação é algo que não é todo mundo que vai comprar mais de um, né, pessoal? Tem gente aí que talvez compre alguns coelhos aí de estimação, mas de repente se você tem aí algumas pessoas na sua região que querem, você vai vender ali para essas pessoas e depois não vai ter mais para quem vender. Então, criar coelhos para estimação, né, para pet, tem que ser algo que você já tem aí um público maior já esperando querer comprar os seus coelhos. Mas tem uma segunda opção, que algumas pessoas não gostam, mas foi o estilo de criação que a gente teve há alguns anos atrás, que é criar coelhos para corte. Tem muita gente que não sabe, porém existem várias raças de coelho aí que são destinadas para corte, né, que são raças que foram selecionadas, né, para esse tipo de criação. E é uma carne que se consome bastante, principalmente em alguns países da Europa. No Brasil não se consome tanto a carne de coelho, porém é uma carne muito saborosa. Eu mesmo criava os meus coelhos para corte, eu tenho vários vídeos aí no canal ensinando, a gente já chegou a criar aqui nesse sítio. E também no nosso primeiro sítio a gente teve uma criação bem grande de coelhos para corte. E deu um retorno no começo aí, mas foi pouca coisa. Muita gente também criou para o nosso próprio consumo. Mas é algo que eu parei no momento porque eu estou querendo dedicar agora mais do meu orçamento para estar criando as galinhas e algumas outras criações que a gente tem em mente aqui no sítio. Então os coelhos a gente, no caso, agora no momento parou. Mas é uma ótima pedida aí também para qualquer pequena propriedade, pessoal. É algo que pode dar um lucro bacana. Tudo depende aí da sua região, do que você acha que vai ter uma saída melhor na sua região. É questão de você estar estudando o público ali na sua região, né, as pessoas, e ver que tipo de produto que você acha que essas pessoas vão consumir. Você pode até de repente fazer uma pesquisa, sair perguntando para o pessoal aí se eles iriam comprar carne de coelho, se eles querem comprar coelhos para estimação ou esse tipo de coisa. E aí você vai escolher aí o que vai ser melhor para o seu sítio. Ou se você for um pouco mais ousado, digamos assim, você pode até fazer um pouquinho de cada coisa, arriscar tudo de uma vez aí e ver o que sai melhor, e aí você vai escolhendo o que vale a pena continuar e o que não vale, pessoal. É uma opção também, de repente você tem uma propriedade que tem capacidade para estar fazendo isso, tem orçamento disponível, fazer um pouquinho de cada logo de uma vez aí para testar o que vai funcionar melhor. Também pode fazer isso. E essa aí é a minha segunda dica, pessoal, criação de coelhos. Aí a minha terceira opção é algo que nós criamos há muitos anos atrás, apenas 6 aves dessas, só para o nosso consumo, para ter uns ovinhos todos os dias. Mas é algo que eu pretendo estar criando aqui nesse sítio em breve. A gente já está pensando num local para fazer uma estrutura para isso, só que numa escala um pouco maior, né? Pretendo estar criando várias aves dessas que são codornas, pessoal. Codorna também é uma ótima criação para pequenas propriedades. É algo que, inclusive, às vezes você pode estar criando até dentro de casa, numa cidade, tá? Que não vai estar fazendo muito barulho, são aves bem tranquilas, bem calmas, não dá muito cheiro. E é uma ótima pedida aí também para pequenos sítios, pequenas propriedades, ou até mesmo para você criar na sua casa aí no meio da cidade, às vezes tem possibilidade de estar criando.
As codornas, pessoal, a finalidade principal delas é para a produção de ovos, pessoal. Elas botam bastante ovo, né? Tem que ter alimentação adequada, é claro. Mas tem vários canais aí no YouTube que mostram criação de codornas, inclusive um dos canais que eu gosto bastante, que é o canal Tilápia Minha Vida. Ele cria codornas há bastante tempo, também cria peixes, mas ele tem uma criação grande de codornas e se você dar uma olhada nos vídeos dele, vocês vão ver que é uma criação que vale bastante a pena e é algo que eu estou bastante interessado em investir aqui, porque ele tem um lucro bem legal, pessoal. Ele tem um lucro aí de praticamente 50% do valor que ele investe. Você está produzindo as codornas para ovos, é uma boa pedida aí também para uma pequena propriedade. Os ovos de codorna geralmente são vendidos em bandejas com 30 ovos e geralmente gira em torno de 5 a 10 reais os ovos de codorna para consumo, né? E daí você também pode estar aproveitando o embalo aí nessa sua criação de codornas, comprar uns machos e estar vendendo ovos galados. Bastante gente compra ovos galados de codorna para estar iniciando criações às vezes, né? Ou para estar renovando o plantel, porque o plantel de codorna tem que ser constantemente renovado para você manter uma alta produção. Então, às vezes você está vendendo ovos galados também é uma boa opção. Você pode, de repente, até estar especializando aí a sua criação só em ovos galados ou só em ovos para consumo. E os ovos galados, com certeza, têm um valor agregado muito mais alto e, de repente, é algo até mais lucrativo ainda. Então, as codornas aí, no caso, são a minha terceira dica, pessoal. Essas 3 primeiras dicas das 5 que eu vou dar são aí criações de animais. É algo que você tem que ter uma estrutura aí para estar fazendo. Tem que investir um pouco mais de tempo, tem que estar dando uma manutenção com mais constância, né? Mas é algo que geralmente dá um retorno um pouco maior e mais rápido também, pessoal. E das minhas 5 dicas, as 2 últimas aí, a quarta dica é plantios em geral, plantios e cultivos em geral. Em qualquer pequeno sítio, qualquer pequena propriedade, você consegue várias vezes estar separando uma área do terreno para estar cultivando alguma planta, né? Como no nosso caso aqui, a gente tem uma pequena área aqui do nosso sítio dedicada ao cultivo de mandioca e também plantamos batata doce, milho, inhame e várias outras culturas aqui nessa área, mas a mandioca é o nosso cultivo aí principal que a gente está querendo criar para venda, né? A gente plantou aí numa área aqui 150 pés de mandioca e a gente pretende aí tirar bastante mandioca daqui. Vamos estar vendendo ela descascada e congelada, que é uma planta que tem bastante saída aqui na região, praticamente todo mundo aqui na região planta, e mesmo tendo tanta gente plantando e vendendo, tem muita gente ainda querendo comprar, porque a maioria das pessoas aqui planta assim para o seu consumo, né? E aí vende apenas o excedente. No nosso caso aqui a gente também está plantando para o nosso consumo, só que como a gente planta também a batata doce, a gente planta inhame, a gente planta vários outros cultivos, a gente acaba não consumindo tanto de uma coisa só. E a mandioca aqui com certeza vai dar muito mais do que a gente precisa para o nosso consumo. E a grande parte dela, digamos que aí 90% do nosso cultivo aqui, da nossa colheita, vai ser destinada à venda. E é algo aí que eu pretendo estar tirando um valor bem legal aí nos próximos meses. A gente vai começar a colheita, vai ser agora para o final desse ano que nós vamos iniciar a colheita. E isso é só uma das opções, pessoal. A mandioca aí, na minha opinião, aqui sai bastante, então é um cultivo que vale bastante a pena. A batata doce, por enquanto, a gente está plantando numa escala menor só para o nosso consumo, mas esses canteiros que eu fiz agora, eu estou chutando aí que vai dar uma produção um pouco maior do que a gente precisa, então eu vou começar a fazer uns testes, ver se o pessoal aqui na região quer comprar batata doce. E aí também temos projetos de estar vendendo hortaliças. Nós temos ali a nossa horta que está um pouco parada no momento, a gente vai dar uma reforma nela aí nos próximos dias, assim que der um tempinho bom. Está comprando um pouco mais de esterco, vamos estar dando uma reforma geral na horta e vamos começar aí um cultivo de hortaliças também para estar vendendo aqui para os nossos vizinhos, para alguém que queira comprar de repente hortaliças aí orgânicas, né, um pouco mais saudáveis, né? E é algo aí que a gente também tem nos planos aí. Então cultivos em geral, pessoal, qualquer coisa que você conseguir cultivar, seja mandioca, batata ou inhame, coisas que demoram alguns meses a mais, porém dão um lucro maior, ou então você pode estar fazendo uma pequena horta na sua casa e começar a vender alface, começar a vender verduras como repolho, couve-flor, brócolis, esse tipo de coisa dá um retorno mais rápido, porque cresce em muito menos tempo, porém é um retorno mais baixo, você tem que estar constantemente plantando e para vender mais, né? E a mandioca, a batata, essas coisas assim, você planta em uma quantidade grande, demora bastante para chegar no ponto de colheita, mas quando você vende, você tem um retorno bem alto. Então seria essa minha quarta dica para qualquer pequena propriedade, você está fazendo cultivos em geral. Depende aí se você tem uma propriedade maior para estar fazendo esses cultivos maiores, se você tem uma propriedade menor, talvez uma pequena horta seja algo que possa dar um lucro para você. Não estou dizendo que vai dar para viver disso, talvez, né? Dependendo do tamanho da sua propriedade, do tamanho do seu investimento,
não vai dar para viver disso, mas é algo que você consegue tirar aí um lucro, uma rendinha extra, né? De repente algo que possa ajudar você a pagar uma das suas contas ou fazer uma comprinha no mercado. E isso já é uma grande ajuda para nós aqui, é uma grande ajuda esse tipo de coisa. Então, para mim, vale bastante a pena fazer esse tipo de coisa. E a minha quinta dica, pessoal, quinta e última dica nesse vídeo, é algo aí que, de repente, se você for fazer uma das coisas que eu falei aí no começo do vídeo, for ter uma das criações aí que eu citei no começo do vídeo, ou de repente se você já tem outras criações aí na sua casa, sejam de aves, sejam de gado, porco, qualquer coisa, pessoal, é a venda de esterco, composto orgânico. Todas as aves, todos os animais que você criar, eles vão gerar esterco, vão gerar adubo, no caso, né? Então você vai pegar esse esterco, vai misturar com serragem, vai colocar ele num monte, deixar compostar e depois você pode estar vendendo esse esterco, pessoal. Se você for morar aí num lugar que é mais interior, que todo mundo cria bicho, né? Todo mundo tem bicho em casa, talvez seja algo um pouco mais difícil de você estar vendendo, porque geralmente todo mundo tem, né? Um pouco de adubo em casa. Mas se você mora aí de repente numa região que não tem muita gente que cria animais em casa, às vezes de repente é uma região que as pessoas têm bastante horta em casa e precisam constantemente ter um composto orgânico, ter um adubo, né, para estar utilizando nas hortas, seja uma boa ideia você estar fazendo aí composto orgânico a partir do esterco das suas aves, dos seus animais em casa. Basta você pegar esse esterco, misturar com serragem, né? Tem que ter uma quantidade um pouquinho maior de matéria seca para a quantidade de matéria molhada, para estar gerando um equilíbrio, né? Para que esse esterco não venha a apodrecer, no caso, né? Ele precisa fermentar. Aí você coloca tudo isso num monte, coloca uma lona por cima para não pegar muita umidade e deixa ali 1, 2 até 3 meses fermentando, depois e misturando de tempo em tempo, você abre e dá uma revirada. E depois desse tempo aí você vai ter um composto orgânico, um adubo de altíssima qualidade, pessoal, e você pode de repente estar ensacando em sacos de 5 kg e vendendo aí por um valor bem legal. Basta você olhar aí de repente nas casas agropecuárias aí da sua região ou floriculturas e ver por quanto mais ou menos o pessoal vende aí um saco de adubo de composto orgânico e você faz um preço aí adequado ao que tem na sua região, né? Não adianta fazer muito mais caro, que aí de repente você não vai ter saída. Aqui na minha região, geralmente em floricultura, em casa agropecuária, sacos de composto orgânico aí de até 5 kg estão na faixa de R$10, pessoal. Então é algo que de repente dá para você tirar uma renda aí a mais além dos seus animais, né? Você pode estar criando aí algum animal para estar vendendo ovos, para estar vendendo carne. Opa, meu chapéu caiu aqui. E aí de repente usar o esterco desse seu animal, dessa sua criação aí, para estar fazendo um composto orgânico e vendendo isso também, pessoal. Ou, como eu faço aqui, você usa o esterco aí dos seus animais, né, o adubo dos seus animais, faz um composto e usa na sua própria horta, nos seus próprios plantios, para estar depois aí vendendo as suas plantas que você também esteja de repente plantando. Você pode muito bem fazer, que nem eu falei no começo do vídeo, fazer de tudo um pouco. Pode criar os seus animais, usar o esterco deles para estar adubando aí a sua horta, as suas plantações, e aí dos seus cultivos você está vendendo. Dá para tirar uma renda em todo lugarzinho um pouquinho, pessoal. Não dá para viver geralmente disso. Para você viver de um sítio, você precisa ter uma produção bem grande, precisa dedicar muito mais do seu tempo, e geralmente também é um investimento maior. Mas em propriedades pequenas é geralmente algo assim mais para você tirar uma renda extra, pessoal. E dependendo, que nem eu falei, do seu investimento, da sua dedicação, às vezes dá para tirar um salário mínimo e tranquilo só do seu sítio, sem fazer muito esforço, só trabalhando todo dia um pouquinho aí, botando um pouquinho de empenho e de amor aí nas suas criações, você consegue às vezes tirar um salário aí do seu sítio. Aqui a gente pretende aumentar bastante as criações, eu estou já investindo um pouco mais de tempo nas criações. Então, na minha opinião, aqui no meu sítio, eu acho que logo, quando começar a dar renda isso aqui, talvez a gente tire até mais de um salário daqui. A intenção é essa, pessoal. Eu quero um dia poder viver aqui só do meu sítio. Por mais que demore, né? Eu sei que é algo que exige bastante da gente, mas eu quero estar vivendo um dia aqui do meu sítio. Tanto gerando aqui renda pra gente, né, quanto tirando daqui mesmo o nosso próprio alimento. A gente quer ser autossustentável. Eu sei que hoje em dia é praticamente impossível ser totalmente autossustentável, porque a gente não consegue produzir tudo que a gente precisa, né? Mas pelo menos 90% da nossa comida a intenção é produzir aqui, seja carne, plantas, o que for, ovos, a gente quer produzir tudo aqui. Já produzimos uma boa parte da nossa comida aqui, pessoal. Ainda não estamos tirando tanta renda, porque basicamente o que a gente está produzindo agora é para o nosso consumo. Mas já tem, que nem eu falei aí, a mandioca e as galinhas também já estamos aumentando aí, então já temos planos aí de nos próximos meses começar a gerar uma renda, porque a gente vai estar produzindo mais do que a gente precisa de cada coisa. E a ideia é essa.
é começar a produzir para o nosso consumo, e à medida que a gente for aumentando e produzindo cada vez mais, a gente vai vendendo o excedente. Quanto mais excedente a gente tiver para vender, maior a rendinha aqui para o nosso sítio, pessoal. E esse vídeo é isso aí, pessoal. Essas foram as minhas 5 dicas de coisas aí, ideias que você pode implantar aí no seu pequeno sítio, na sua pequena propriedade, para estar tirando uma renda extra. É uma renda extra, pessoal. Às vezes não dá para viver disso, dependendo do seu investimento, mas já é um dinheirinho a mais no final do mês. E são coisas aí relativamente simples, relativamente fáceis, não exigem um investimento muito grande de início, e você pode começar como qualquer pessoa, pessoal, começar pequeno, e à medida que você for vendo o resultado, você vai investindo mais e vai aumentando. Ninguém começa no topo da montanha, pessoal. Todo mundo tem que escalar e chegar lá. É isso que eu sempre falo. E esse vídeo é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal se não forem inscritos, tá? Porque eu vou estar postando bastante vídeos aí com as dicas do que a gente está fazendo aqui no nosso sítio. Deixa um like se você gostou aí do vídeo, ou um dislike se não gostou. E comenta o que você achou aí também no vídeo. Comenta alguma mensagem, algo que você queira que a gente fale aí no nosso próximo vídeo. De repente, se você deixar uma mensagem para eu estar falando aí no próximo vídeo, eu falo o nome de vocês aí no vídeo e falo a mensagem que vocês deixaram aqui. Beleza, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!